Pouca gente sabe, mas o hífen não é apenas um risquinho perdido no meio das palavras. Ele carrega em si uma longa história que começa no grego antigo. Hífen, que significa literalmente sob um só, ou seja, algo que deve ser lido como uma única unidade. Esse pequeno traço é capaz de unir ou separar sentido, mudar o ritmo da leitura e até evitar ambiguidades. Ele parece simples, mas regula a forma como a língua se organiza, como se fosse uma costura invisível entre as palavras. O hífen é mais uma daquelas coisas que muitas das vezes a gente observa, não compreende tão bem e ele tem um sentido muito interessante na língua. É um assunto talvez não tão fácil de você decorar na sua totalidade, mas hoje você vai sair daqui uma pessoa mais inteligente. Então fica aí até o final que você não vai se arrepender. Salve, meus queridos, bora lá. Hoje nós iremos falar sobre hífen. Antes de mais nada, já deixa o like, deixa o comentário, tá gostando dos vídeos, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Enfim, bora lá. Hífen, eu tenho alguns informes aqui para passar para vocês. Primeiro, hoje eu só irei falar das regras para você utilizar, e no próximo vídeo os que você não vai utilizar. Dá para fazer tudo? Dá, mas mano, vai ficar muita informação, até porque hífen tem muita exceção e é um saco isso. Segunda coisa, esse vídeo nós iremos separar em duas grandes áreas de estudos, duas grandes utilizações do hífen, duas grandes partes aí que o hífen é utilizado, beleza? E você saberá quais são elas. A primeira, talvez a mais utilizada, seria o hífen na formação de palavras de prefixação, recomposição, sufixação. A segunda é o hífen quando ele já está mais voltado para a área de locuções e encadeamentos vocabulares. Fica aí até o final que você vai entender as duas coisas, tá certo? Bora lá. Começando aí pela questão dos prefixos. O que você tem que entender por hífen? Hífen é um tracinho, certo? E ele, ao mesmo tempo que ele está meio que separando as palavras, ele está juntando o sentido delas. Então você vai interpretar o hífen como sendo a junção de um prefixo e mais uma palavra, ou duas palavras, que tem sentido só isoladamente, e passa a ser uma coisa diferente quando elas estão juntas, e que não daria para você necessariamente, não daria para você escrever ali tudo junto, ou se elas estivessem separadas, não tivessem um hífen, seria outro sentido, beleza? De cara, couve-flor é uma coisa, beija-flor é uma coisa, tira o hífen dali que você vai ver outro sentido, outro significado totalmente. Então o hífen ele serve para isso, ele pega duas coisas distintas, em alguns casos, e ele vai transformar numa terceira coisa, beleza? Esse é o primeiro ponto que você deve interpretar pelo hífen. Macete aqui, dica logo de cara. Não é regra em todos os casos. Como eu disse, o hífen tem muita exceção. Mas você colocando isso na tua mente vai facilitar muito o teu estudo. Letras iguais você separa, beleza? Letras diferentes você junta. E o H você vai separar em praticamente todos os casos. Grava isso nessa tua mente. Letras iguais separa. Letras diferentes junta. H separa. Segunda é vogal, na maioria das vezes você vai ter que separar pelo hífen também. É uma dica, você vai esmiuçar isso ao longo do vídeo. Só grave vai ficar mais fácil, tem muita exceção a isso, tá certo? E aliás, eu não sei se eu falei anteriormente, caso não, lápis e papel na mão. Pegue uma caneta e anote, beleza? Não perca o teu tempo, anote, depois leia, aí caso precise, reveja o vídeo. Bora lá. Primeira coisinha, o hífen, ele vai ser utilizado após, primeira regrinha, após esses prefixos que eu estarei deixando aqui na tela, tá certo? Você vai utilizar o hífen quando a segunda palavra tiver algumas dessas regrinhas. Primeira delas, se ela for seguida de H. E ele travou em H agora. Até aí não é difícil você entender. Anti-higiênico, co-harmônico, gel, história, semi-hospitalar. Tá com H, separa. Sempre lembre-se disso. Esses prefixos aí que eu mostrei, se eles forem seguidos de H, separa, tá certo? Logo na primeira regra, uma exceção. Olha só. Se você não vai usar o H em des e in, tá? Quando o H cai, por exemplo, pense na palavra desumano. O H ele caiu e juntou-se. Desumano, inumano.
Então, nesses casos, o H cai e junta-se as palavras, tá certo? Então, nesses casos aí em particular, você não vai utilizar, tá certo? Desse e in. Segundo ponto, você vai separar por hífen se a segunda palavra iniciar por vogal, no caso uma vogal igual, tá certo? Como é o caso de micro-ondas, auto-observação, infra-auxiliar. Você vai separar se a segunda palavra começar por vogal, se a vogal for igual, no caso a que termina lá que termina lá o prefixo, beleza? Você separa, lembra? Letras iguais, separa, tá certo? Lembre-se disso. Agora, segunda regra, segunda exceção, guarda no teu coração aí, o prefixo co, certo? Ele não vai ser separado, tá certo? Por quê? Não sei, porque os caras decidiram assim, dane-se, tiraram essa ideia da mente deles, só por isso. Então, por exemplo, pense na palavra cooperador, cooperar, cooperação, coordenar. Você vai mantê-las juntas. Torna a dizer porque quiseram assim. Mas é interessante você saber disso, porque se cair numa prova, isso foge à regra, tá certo? Nesse caso, você não vai usar, beleza? Você não vai usar o hífen. No co você não usa, certo? Tem alguns prefixos que é o pan e o circun. Você vai utilizar de novo o H. É um cacete. Mas você vai também separar por hífen se ele for seguido de M, N ou vogal, beleza? Como é o caso de pan-africano, pan-americano, circunnavegação, circunescolar, enfim. Se for nesses casos, separa também por hífen. Só lembrando, só para reforçar, quando eu coloco o hífen, não é eu estou separando as palavras ao mesmo tempo. Eu estou separando os vocábulos, vamos dizer assim, mas eu estou juntando um sentido. Entenda o hífen assim, tá certo? Porque senão seria outra coisa na frase. Não se esqueça. Você também vai ter uma questão aí de separação no R. Por exemplo, nos casos inter, super, hiper. Se a segunda palavra for começar por R, você vai separar também, beleza? Hiper requintado, por exemplo, você vai estar separando, tá certo? Outros termos que você vai separar também é, por exemplo, se for algo relacionado a anterior, pensa só, ex, vice, solto ou solta, no caso solto não é bem anterior, é meio que abaixo, você vai saber disso, já vou explicar isso. Então você vai separar, tipo, ex-presidente, ex-presidiário, ex-namorado, né? Aí também tem vice-presidente, certo? Agora olha só, deve ter ficado uma dúvida, que caso que é solto e solta. Olha só, solto e solta é tipo, por exemplo, eu não falei solta o piloto, mas a gente praticamente não usa, mas vai que cai numa prova. É como se fosse o copiloto, ponto. É aquele que exerce a função quando o principal não tá. Por exemplo, arte marcial. Pensa aí no jiu-jitsu, um exemplo. Pra quem não sabe, tem ali as divisões ali por faixa. Você tem a branca, a azul, a roxa, a marrom, a preta. Acima dela você tem a coral e a vermelha, pra quem não sabia. Se não sabia, já vale o like. Ali, quem já dá aula é quem é preta. Vamos colocar assim pra ficar mais fácil. Abaixo da preta é marrom. Então o preto ali já é mestre. Vamos dizer que o preto falta no dia, quem vai dar a aula é o soltomestre. O soltomestre seria o marrom, beleza? É aquele que assume na ausência do mestre, é aquele que assume na ausência do principal. Só isso, beleza? Vale o like, né? Outra coisa que você vai estar utilizando o hífen é após pré. Eu não entendi o que ele falou. Pós e pró, certo? E aí tem um porém. Se esse pré, pró e pós forem tônicos, forem acentuados, por exemplo, pré-natal, pré-escola, tá certo? Você vai utilizar o hífen nesses casos, beleza? Pós-graduação, pós-tônico. Por que com acento? Lembra do acento. Porque se ele não for acentuado, for tônico, você vai colar as palavras, você vai juntá-las, beleza? Por exemplo, você vê, se você tá tendo uma visão antes, você prevê, é tudo junto. Então prevê, não é pré-ver, prevê, promover, tudo junto. Então, né, se não tiver o acentinho, você as junta, beleza?
E aí, meu nobre, já terminamos ali a primeira parte do vídeo. Gravou no teu coraçãozinho maravilhoso, certo? Agora vamos à segunda parte. Eu acho que a primeira é a mais utilizada, mas a segunda é tão importante quanto. Guarde isso no teu coração. Bora lá. Agora olha só, essa segunda parte, ela tá muito mais, ela não tá pensando em juntar prefixo e uma palavra. Ela tá pensando em juntar palavras mesmo, certo? Tem exceções como sempre, mas olha só. Primeira coisa, quando você vai juntar palavras que vão dar um outro sentido, como eu falei, como é o caso de couve-flor. Por exemplo, guarda noturno, guarda-chuva, entende? São palavras que são totalmente diferentes e elas se juntam e formam uma outra coisa, beleza? Esse é o primeiro uso do hífen em locuções e em composição de palavras que têm sentidos diferentes, tá certo? Não é uma... Pensa que o prefixo, no caso que eu passei para vocês anteriormente, ele meio que vai dando um sentido na formação da palavra. Esse não, são palavras diferentes que vão tornar um sentido totalmente novo, tá certo? Essa é a primeira regra. É claro que, talvez devido ao uso, você tem exceções, né? Que não é o caso de girassol, você já juntou. Paraquedista, você juntou. Pontapé, paraquedas. Segunda regrinha, você vai utilizar o hífen nos topônimos compostos, os que se iniciam por adjetivos grão e grã, ou por algumas formas verbais, cujos elementos estejam ligados por artigo. Por exemplo, Grã-Bretanha, quebra-queixo, quebra-dentes, todos os santos, entende? Aí você vai estar juntando essas palavrinhas também. Lembra, no caso do todos os santos, você percebe que tem um artigo, todos os santos. É diferente de você estar fazendo uma enumeração de todos os santos, certo? Se ficou alguma dúvida, mande nos comentários. Estou tentando fazer mais fácil possível, mas se não tá ficando claro, deixe escrito aqui o que você tá achando, beleza? E é claro, né? Tem as suas exceções. Tipo, um topônimo é o quê? O nome geográfico de um lugar, né? Que nem o caso de Grã-Bretanha que eu falei, mas tem aqueles que você não separa por hífen, como é o caso de Belo Horizonte, né? E existem ainda exceções, né? Pra variar. Além de Belo Horizonte, você tem, tipo, América do Sul, não tem hífen. Outra coisa que você vai estar utilizando, esse aqui você vai utilizar, esse aqui já é um pouquinho mais simples, em espécies zoológicas, em nome de espécies zoológicas e nome de botânicos, tá certo? Fácil de entender, tipo couve-flor, erva doce, feijão verde, cobra d'água. Você tem ainda também a margarida, né? Que é o bem me quer, aí a coitada da planta é bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, tipo isso. É a margarida, separa por hífen, beleza? Em outro lugar que você vai utilizar hífen, diante de bem e mal, no caso mal com L, né? Você vai utilizar o hífen se esse for seguido de H ou vogal, tipo bem-humorado, mal-humorado, mal-educado, bem feito. Agora que também tem uma exceção. Em alguns casos, no bem, você vai transformar o M em N e vai juntar as palavras, como é o caso de benfeitor, só para ficar claro aqui para vocês aqui. Você vai utilizar o hífen também diante de aquém, além, recém e sem, tá certo? Além mar, aquém mar, sem fronteiras, recém-nascido. Você vai utilizar o hífen aí nesses casos também, fechou? Agora olha só, lembra que eu falei de locuções? Primeiramente, o que é uma locução? Pensa só no advérbio. Por exemplo, gentilmente, no caso é um advérbio, tá certo? Gentilmente é um advérbio. Eu posso trocá-lo por com gentileza. Com gentileza não tem o mesmo sentido de gentilmente, só que gentilmente é um advérbio, com gentileza é uma locução. Locução são duas ou mais palavras que têm o sentido e o peso de uma classe de palavra, tá certo? E você não vai estar usando. Na grande fatia dos casos, você não vai utilizar hífen para separar essas locuções, seja elas adjetivas, substantivas, pronominais, adverbiais. Então por que eu tô falando isso? Não sei. Porque tem uma exceção. Aquelas que você já praticamente virou uma regra de tanto que ser utilizado, como a de pé de meia. Pede mais um. Perry Mason. Você vai utilizar o hífen. Cor de rosa, mais que perfeito, água de colônia, essas daí continuam sendo utilizado. E também por fim, para fazer encadeamentos vocabulares, tá certo? Às vezes você vai utilizar isso, não é tão comum. Por exemplo, você fez uma viagem aonde? Qual que é a sua viagem? Angola, Brasil, Rio, Tóquio, um exemplo. Você vai estar utilizando isso, beleza? Eu creio que por hoje tá ok, eu acho que tá bom, tá certo? Na próxima aula
falarei um pouquinho mais sobre o hífen, falarei nos casos que você não vai utilizar, beleza? Eu espero de verdade ter facilitado esse assunto, porque assim, cara, eu sou da área da língua portuguesa e talvez você tenha a raiva da língua portuguesa, porque é tanta exceção de uns negócios que não tem lógica, mas tentei passar a forma mais clara possível. Se ficou alguma dúvida, quer mais dica, quer uma parte prática, falarei a respeito, beleza? Não se esquece que você é livre para comentar e é de graça, entende? Então faça isso, fiquem todos com Deus, espero de fato que vocês tenham aprendido e fui!